Segundo Reis, capítulo 4. Prometo ser breve. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Pergunta para alguém do seu lado: o que você tem em casa? Aí a pessoa vai responder: geladeira, fogão, cama. Continuando, diz o texto: ela respondeu: a tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Diga comigo: peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: tragam-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Isso é muito forte. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Feche os seus olhos comigo por um momento. Se você puder, coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, nós abrimos a nossa mente e o nosso coração para recebermos a tua palavra e sermos completamente transformados por ela. Fala conosco nessa manhã. Que haja um romper em todas as áreas. Que haja milagres sendo realizados neste lugar, através da nossa fé, que possamos viver coisas sobrenaturais e que possamos aprender com a sua palavra, sermos não apenas ouvintes, mas praticantes dela, em teu nome, amém. Se você concorda com essa oração, aplaude a Jesus. Você está em qual tom, mano? Está em qual tom? Dó? Fica. Coloca o pad aí, por favor, em C. Deus está neste lugar. Eu quero falar sobre o desespero de uma mãe. Imagine que você não tem muitas alternativas senão vender os seus filhos como escravo. Se os seus filhos não fossem vendidos, eles seriam mortos. Imagina a sinuca de bico que essa mulher, uma viúva, estava enfrentando. A Bíblia, ela trata as viúvas de maneira muito especial. Não à toa, Tiago, irmão do Senhor, escreveu que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades. Pense no contexto da época. A Bíblia não é apenas um livro narrativo, e não é apenas um livro elucidativo, não é apenas um livro que fala a respeito de experiências sobrenaturais. É também um livro histórico. Sou apaixonado por história e também por geografia. E por isso, quando comecei a estudar a Bíblia para tentar explicar o porquê Deus não existia, eu vivi essa fase. Deus me provou o contrário na sua própria escritura. Porque enquanto eu li a Bíblia para tentar achar algum erro nela, eu encontrei erros em mim. E é isso que acontece quando você começa a ler a Bíblia atentamente. Existem provas indiscutíveis de que Jesus verdadeiramente ressuscitou. Jesus foi um personagem histórico, mas todas as histórias bíblicas têm também a sua âncora na história. A história não está para desmentir a Bíblia, mas para confirmar muitas coisas e muitos fatos. E bem verdade é que uma mulher nos tempos bíblicos não tinha muito valor para a sociedade, uma vez que o trabalho dela era produzir filhos e cuidar deles.
ela não podia trabalhar como conhecemos hoje. Ela podia, de alguma maneira, trabalhar, mas o seu trabalho não era reconhecido e muito menos tão remunerado quanto o trabalho dos homens. Eram eles que iam para as guerras, eram eles quem faziam as coisas acontecer, quem gerava a economia da época. Então, quando você olhava para uma mulher, por causa principalmente da pecaminosidade que era atrelada à mulher por causa de Eva ter sido a primeira pessoa a ter comido do fruto proibido, você olhava para a mulher, infelizmente nessa época, com desdém. E o próprio apóstolo Paulo, em suas cartas, às vezes parece machista, mas o que a Bíblia está mostrando é que a cultura do reino é muito mais interessante do que a cultura dos homens. Paulo diz muitas coisas que, isoladas do seu contexto, dá a entender que ele é machista. Por exemplo, ele disse: a mulher fique calada na igreja, não permito que a mulher ensine. Fala: nossa, Paulo, você é machista. Em todo um contexto que eu não posso explicar agora, senão eu vou perder o fio da meada aqui, e nós não vamos conseguir expor esse texto. Mas eu estou mostrando para você que Jesus, ele aumentou o valor da mulher. Porque para pensar comigo, toda vez que um homem olhava para uma mulher, ele pensava: essa mulher é totalmente parecida com a primeira mulher, e a primeira mulher deu ouvido à voz da serpente, por isso não confie muito nas mulheres. Agora, quando Deus começou a realizar a sua obra na terra, na pessoa de Jesus, Ele escolheu um ventre materno para Jesus nascer. Ele escolheu uma mulher para ser a causadora da maior revolução que o mundo já experimentou. Porque se Satanás quis manchar a imagem da mulher, dizendo: tudo aquilo que você fizer a partir de hoje está contaminado, seus filhos vão ser contaminados, porque o seu filho vai matar o outro mais novo. Mas Deus decidiu colocar no seu plano uma virgem que deu a luz ao Salvador do mundo. Então olha para a mulher mais linda que tiver do seu lado aí, e principalmente que seja a sua esposa, e você fale para ela assim: o plano que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo inclui uma mulher, inclui um ventre, inclui uma virgem que deu a luz. E aquilo que Deus tem para fazer nessa geração inclui você, inclui o seu ventre, inclui a sua vida, porque Deus não te esqueceu. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Obrigado, Senhor. Agora, se a mulher já não tinha importância na época, ela não podia trabalhar do jeito como nós conhecemos hoje, imagina uma mulher que estava viúva e que tinha os seus filhos apenas como crianças ou jovens, que é o que o texto dá a entender. Ela não poderia trabalhar, os seus filhos também não poderiam, e o seu marido, que era a única fonte de sustento para a casa, tinha falecido. Mas esse homem era um servo de Deus, ele era discípulo dos profetas, e a Bíblia faz questão de dizer que ele temia ao Senhor. Olha o que essa mulher disse. Abra sua Bíblia comigo e fica com ela aberta, porque é uma pregação expositiva. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Em Israel havia uma escola de profetas, muitos discípulos de profetas. Havia o discípulo de Eliseu, que era Geazi. Ele não tinha o coração muito puro, porque quando Naamã foi curado e Eliseu falou: eu não quero nada do que você tem a me oferecer, Geazi foi, depois dessa conversa, e falou: meu senhor está enganado, eu quero dinheiro, eu quero riqueza. Ele quer o pagamento. Ele pega o pagamento, e da mesma maneira como Naamã estava leproso, ele ficou leproso. Então você encontra na Bíblia uma resposta do porquê ela fez questão de dar ênfase para Eliseu, dizendo: ele era discípulo dos profetas e ele temia ao Senhor. Sabe por quê? Existem discípulos do Senhor, existem crentes na igreja que não temem ao Senhor. É por isso que é importante dizer que alguns aqui são pessoas que verdadeiramente temem ao Senhor, e o Senhor vai honrar todos aqueles que o temem.
Porque Salomão entendeu uma coisa e ele disse: o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Deus não está perguntando hoje se você o ama, Deus está perguntando se você o teme. Sabe por quê? Existem pessoas que amam ao Senhor de todo o coração, mas esse amor não faz com que elas temam ao Senhor. Quando Deus começa a se tornar familiar demais, você começa a, de alguma maneira, negociar alguns princípios. Deus está falando para algumas pessoas nessa manhã: você foi chamado para temer ao Senhor, porque Ele é temível e Ele é santo. Não houve ninguém que teve um acesso ao encontro com a presença do Senhor e não ficou atemorizado. Não pense que Jesus é apenas um amiguinho que você vai pegar no bracinho dele e vai falar: vamos brincar, Jesus, vamos viver a nossa vida alegre como é. Jesus é também um amigo, mas Ele, acima de amigo, é Senhor. E Senhor exige respeito, exige reverência. Essa pregação não dá muito ibope, mas eu vou continuar pregando isso. Ser Senhor significa que você precisa reverenciar o nome dEle, que é um nome que está acima de todo nome. Eu não entendo como a igreja se tornou como está. Uma igreja que não trata o seu Deus como Senhor, mas trata seu patrão como Senhor. Não trata seu Deus como Senhor, mas trata sua família como Senhor. Não trata o seu Deus como Senhor, mas trata o dinheiro como Senhor. Porque para acordar 5 horas da manhã para trabalhar, não é muito tarde, não é muito cedo. Você fala: eu consigo, eu vou para o Brás, eu vou para qualquer lugar para ganhar dinheiro. Mas quando se diz: vem, acorda 8 horas da manhã para vir para o culto, ai, é tarde demais. É alguém que fala: Deus não é o meu Senhor, o dinheiro é o meu Senhor. Não está falando com a boca, mas está falando com atitudes. Acabou, glória. Mas se existe um tipo de gente que está escassa, infelizmente, são os homens de Deus, os homens e as mulheres de Deus. E as mulheres de Deus, elas têm algo em comum. Quando alguma coisa sai do jeito que ela tinha planejado, ela não vai correr para a amiguinha, ela não vai correr para o Instagram, ela não vai correr para as rodas de fofoca, ela vai correr para aquele que tem a resposta. Eu vejo mulheres aqui que estão em dias conturbados, mães que estão com o coração angustiado, aflito, mas o Senhor te mandou para o lugar certo. Você está no lugar certo, porque a resposta que você precisa não está na sua casa, não está nas suas amigas, não está no psicólogo que te aconselha, não está no coach que você ouve, nem está na pregação que você está ouvindo agora. A resposta está em uma pessoa: Jesus Cristo. Como essa mulher não tinha a revelação de quem era Jesus, o único acesso que ela poderia ter a Deus era através do homem de Deus, Eliseu. Fala comigo assim: um homem de Deus é uma representação de Deus no homem. Uau! Um homem de Deus é uma representação de Deus no homem. Ou seja, quando olharem para você, eles não podem ver o seu nome, o seu CPF. Quando eles olharem para você, sendo você um homem e uma mulher de Deus, eles têm que ver o Deus que você serve. Eles têm que ver a resposta por trás daquilo que você tem. Porque você não é capacitado o suficiente para servir a Deus, mas o amor dele por você é tão grande, a graça dele é tão superabundante na sua vida, que ele ainda te usa. A pergunta que eu tenho a fazer nessa manhã é: onde estão os homens e as mulheres de Deus? Obrigado, Espírito Santo. Porque toda vez que a Bíblia fala sobre Eliseu, grava isso, toda vez que a Bíblia fala sobre Eliseu, ela coloca nele um título. Pergunta para mim qual? Homem de Deus. 2 Reis capítulo 5 versículo 8, abre aí bem rápido. Eliseu intervém quando o rei de Israel rasga suas vestes. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, quando Eliseu, homem de Deus, você percebe essa frase? Homem de Deus. Agora abre
em 2 Reis capítulo 6, versículo 9. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel dizendo, 2 Reis capítulo 7, versículo 17, acompanha bem rápido. Como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele, porque assim sucedeu que como o homem de Deus falara ao rei. 2 Reis capítulo 4, versículo 16. Obrigado, Jesus. Santo. O Eliseu, o homem de Deus, ele profetiza: por este tempo determinado, daqui a um ano, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Você percebe que todas as vezes em que Eliseu está sendo citado aqui, ele está sendo citado como homem de Deus. Nós precisamos de homens e de mulheres de Deus. Onde estão aqueles que liberam palavras proféticas sem pedir um pix em troca? Onde estão os profetas dessa geração que não querem revelar a troco de pix, mas que revelam o coração de Deus para quem precisa? Eu quero declarar que nessa igreja nascerá homens e mulheres de Deus que trarão respostas específicas e proféticas, porque você vai ser um endereço de Deus na terra. Quando alguém estiver passando por um momento difícil, vão te ligar e vão perguntar: qual é a palavra de Deus para mim hoje? Eu sei que o véu está rasgado, mas tem pessoas que têm um acesso mais poderoso com a presença de Deus, porque são pessoas que mais se entregam. Deus não tem filhos prediletos, mas para os filhos que se aproximam da voz dele, ele fala com sussurro, ele fala lado a lado, ele fala de maneira íntima. Quem aqui deseja ser um homem e uma mulher de Deus? Obrigado, Jesus. Jesus veio para plantar a vida dele aqui, para colher a sua. E a Bíblia diz em Levítico 25 que quem contrai uma dívida e não pode pagar, precisa virar escravo. Olha o que teria acontecido com essa mulher se ela tivesse batido na porta errada. Ela e os filhos seriam escravos. Provavelmente ela seria uma prostituta, porque era a única maneira que uma mulher conseguiria ganhar dinheiro naquela época, sem ter que roubar. Mas quando ela bateu na porta do homem de Deus, o homem de Deus fez uma pergunta, apenas uma pergunta: o que você tem em casa? Porque às vezes o milagre não vem como algo sobrenatural. Às vezes o milagre vem como uma ideia. Deus não faz mais milagres a partir do nada. Você já parou para perceber que as maiores invenções da humanidade na atualidade não são ideias sobrenaturais? Não são novidades? Todas as maiores empresas que temos acesso hoje são de ideias que já existiam antes. Porque muitas vezes Deus não vai trabalhar com novidade. Deus vai trabalhar com inovação. Perceba, Giovanni, você é Uber, né? O que existia antes do Uber? Táxi. Todo mundo sabia que existia táxi. Todo mundo queria alguém para dirigir para ele, de maneira particular. Aí algum gênio pegou e falou: eu não vou comprar nenhum carro e eu não vou atrair nenhum motorista. Eu vou atrair o cliente e vou ligar o cara que é o motorista ao cliente, de maneira online. Antes você pegava o táxi, você tinha que ir para o lugar e achar o cara lá que estivesse disponível na hora, e aí você pegava o carro. Agora com o celular, você faz a mesma coisa que um táxi faria, só que de maneira online. As maiores empresas de transporte não têm um carro. Hoje a Uber tem carros, mas quando lançou não tinha nenhum carro. iFood, olha o gênio. O cara falou:
Tem gente com fome, tem gente querendo vender comida. Eu não preciso comprar nenhum restaurante. Eu só vou dar acesso a quem tem comida e quem quer comprar numa plataforma e eles vão me pagar um lucro. Que loucura! Todas as super ideias vêm de algo que já existe. Deus só fez uma coisa a partir do nada: o mundo. O resto Ele criou a partir da coisa que já existia. Quando Ele formou você, Ele pegou do barro, Ele pegou do pó da terra, Ele juntou, Ele fez o lodo, Ele formou o boneco. É Deus falando para alguém: aquilo que eu vou fazer na sua vida não parte daquilo que você vai conquistar ainda, é com aquilo que você já tem. Só que o nosso problema é que a gente sempre foca naquilo que falta e não naquilo que tem. Fala para alguém do seu lado: não foque naquilo que falta, foque naquilo que tem. Porque a matéria-prima para o milagre você já tem. Tem gente precisando de um culto mais forte, de uma experiência mais forte. Mas meu amigo, se eu te falar que você já tem um Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, se eu te falar que aquilo que Deus quer fazer através da sua vida, Ele já vai fazer, porque tem o Espírito de Deus habitando dentro de você. Aquela mulher precisava do conselho do profeta, porque só o profeta tinha o Espírito de Deus. Mas hoje o véu já está rasgado, como foi pregado na quinta-feira. Você tem livre acesso. Para de ficar pedindo oração para os outros, começa a orar você. Para de ficar pedindo ajudinha para os outros, começa a pedir ajuda que vem do alto. Porque o Espírito que Deus fez habitar em você foi o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, ressuscitando dentre os mortos. Tem alguém para dar um glória a Deus aqui? Tem alguém que pode levantar as mãos e adorar? Porque o véu está rasgado e você tem livre acesso hoje. Deus já colocou o potencial aí dentro. O potencial que você tem não é a palavra do coach que te disse: vai dar tudo certo, você nasceu para vencer. Não, o potencial que você tem é o Espírito de Deus que habita em você. Você não tem capacidade, mas você tem capacitação. Vou repetir: você não tem capacidade, mas você tem capacitação. Os maiores homens que a Bíblia já viu nasceram de ventres estéreis. O ventre estava estéril, mas tinha ventre. O problema é que a gente sempre foca naquilo que falta. Quando Jesus olhou para aquela grande multidão, Ele não ficou pensando: nossa, 5.000 é gente, hein? Nossa, só 5 pães e 2 peixinhos? Os discípulos pensaram que os discípulos focam naquilo que falta. Mas Jesus pega aquilo que falta e agradece por aquilo que já tem. Alguém que é um homem de Deus terá a capacidade de olhar para aquilo que está faltando e dizer: pelo menos eu tenho. Eu queria muito que essa igreja estivesse lotada de adolescentes, porque hoje isso ia cortar no coração deles. Será que você pode olhar para sua mãe e falar: ela não é perfeita, ela perde a cabeça comigo, mas pelo menos eu tenho? Porque tem gente que não tem mais. Será que você poderia honrar agora sua mãe? Entendendo que não foi você quem escolheu ela, foi o próprio Deus. Pastor, mas você não conhece minha mãe. Minha mãe é narcisista. Mas é a sua mãe. E a Bíblia diz para você honrar. Minha mãe só pensa nela mesma. Minha mãe é ignorante. Minha mãe nunca disse um eu te amo, mas ela pode ouvir da sua boca um eu te amo. E talvez ela não tenha dito porque nunca recebeu. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Só que você está dizendo que é crente. Você fala: eu tenho pouco amor para dar, mas você tem algum. Agora, faz igual o menino em Mateus capítulo 14. Ele tinha pouco. Ele falou: na minha mão é insuficiente, mas na mão do mestre, vamos lá. O meu amor, o meu perdão é insuficiente, mas deixa colocar na mão dele para ver o que acontece. Quando coloca na mão dele, ele agradece por aquilo que falta, por aquilo que é pouco, e ele multiplica. Quer ver multiplicação na sua vida? Começa a ser grato e para de ser murmurador.
Para de ser murmurador. Para de ser murmurador. Para de falar, ai, mas não tem, porque eu precisava. Ai, Deus, mas o Senhor falou que faria e não fez. Começa a ver aquilo que já tem em casa. É 5 pães e 2 peixes, então Deus vai trabalhar a partir dele. É um restinho de azeite numa botija, então Deus vai trabalhar com o restinho de azeite. Porque o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus ainda não é nada. Vamos lá, alguém. Deus nunca vai te dar algo para fazer que você não tenha pelo menos potencial para fazer. Se Ele te deu uma ordem, acredite, Ele tem um plano. Vamos lá. Fala para alguém do seu lado. Eu gosto de pregar igual pentecostal às vezes. Se Deus te deu uma ordem, Ele tem um plano. Confia nele. Obrigado, Jesus. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Meu, Deus está falando muito comigo. Quando eu sair dessa pregação aqui, eu vou assistir esse vídeo de novo, porque eu não sabia nem o que eu ia pregar hoje. Mas Deus já está falando comigo aqui. Eu tenho um plano, confia em mim. Profeta, mas você não está entendendo. É só uma botija que eu tenho. Tem gente que fala isso. Deus, é só uma botija que eu tenho. Você está entendendo a situação, a gravidade? Os meus filhos, eles vão ser presos e eles vão ser tratados como escravos. É uma dívida muito grande, Senhor. Mas Deus honra aqueles que o temem. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Olha a vida de Samuel. Samuel foi o primeiro dos grandes profetas que existiram. E ele nasceu de um ventre infértil. Olha para Jesus. Ele nasceu de uma virgem. Ninguém teve relações com Maria, a não ser o Espírito Santo. Depois, obviamente, ela engravidou e teve outros filhos, tá? Para você que é católico, aprende um pouquinho de história de Bíblia. Jesus um dia estava pregando e eles falaram: esse daí não é o filho de José e Maria? Não estão conosco seus irmãos e suas irmãs? Ou seja, Maria fez muito amor depois que ela teve Jesus com José. O cara não ia ficar na seca a vida toda, né? Então você que é católico está pensando, não, a Virgem Maria, Imaculada. Depois que Jesus nasceu, meu amigo, aleluia, foi Pentecostes. Só que o que acontece é que a gente tem tesouros dentro de casa e a gente não se deu conta. O que essa mulher tinha em casa? O que tinha dentro da botija? O quê? Azeite. Azeite é um símbolo do Espírito Santo. E com isso eu termino. Obrigado, Espírito Santo. Deus está mandando falar para alguém aqui. Até quando você vai ficar pensando que aquilo que você tem é pequeno demais? Azeite representa o Espírito Santo. E o Espírito que você tem não é um espírito pequeno. Pastor, mas você pode apagar o espírito, como eu disse. 1 Tessalonicenses 5, no versículo 20, Paulo diz: não apagueis o espírito, não tratem com desprezo as profecias. Obrigado, Senhor. Tem como apagar o espírito, mas se uma vez a chama acendeu no seu coração, ele está aí. Por mais que você conte com o pouco dele, ele está aí. E ele quer fazer o muito. Ele quer transformar o pouco em muito. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Quando Paulo vai falar sobre o Espírito, eu acho esse um dos textos mais fantásticos da Bíblia. 2 Coríntios capítulo 4. Eu tenho esse texto decorado na minha cabeça, mas eu quero ler. Coloca aí. Temos esse tesouro em vasos de barro. 2 Coríntios capítulo 4. Só Deus para fazer eu pregar uma coisa que eu não sabia.
versículo 1 diz o texto: portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Você tem Cristo? Então você tem a esperança da glória. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Nós temos um tesouro em vasos de barro. Você está olhando para a sua vida e está falando: meu dom não é suficiente, minha capacidade não é suficiente. Mas tem um Espírito que habita em você. Você é um vaso de barro, você é apenas a botija, mas ainda existe azeite, ainda existe um tesouro. O Espírito Santo é representado pelo azeite, porque o azeite, ele era capaz de ungir reis, era capaz de ungir sacerdotes, e o Espírito é capaz de ungir pessoas nessa manhã. Vamos lá alguém. Zacarias 4:6, não por força, mas pelo meu Espírito. Se aquela mulher tivesse tentado com as suas forças, o filho dela seria escravo hoje. Mas porque ela foi atrás do homem de Deus, ela viu o poder do Espírito do Senhor. O azeite também significa consagração e separação. Os objetos do tabernáculo e do templo, eles eram ungidos com azeite. Êxodo 30. Santificado, separado. Diga comigo: eu sou santificado. A Bíblia não te chama de santo porque você é perfeitinho. A Bíblia te chama de santo porque Deus, no sacrifício de Jesus, te santificou, te separou. O azeite também era uma fonte de luz. Fala comigo: fonte de luz. O azeite era o combustível das lâmpadas do tabernáculo. Por isso que as 5 virgens que não tiveram azeite reserva ou óleo reserva ficaram no escuro. Mas se você tem a presença do Espírito Santo, ela será uma fonte de luz no meio da escuridão. O azeite significa cura também. Não à toa, em Tiago 5,14, a Bíblia diz que quando alguém estivesse enfermo, era para chamar os presbíteros. Eles pegariam o óleo da unção ou o azeite, imporiam as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Aqui a gente não ora com azeite, mas a gente entende que isso era uma simbologia daquilo que estava acontecendo espiritualmente. A presença do Espírito Santo estava sendo derramado sobre alguém, para que essa pessoa fosse curada. Azeite também significa alegria. Fala comigo: alegria. Alegria, porque ele era usado em festas e rituais de celebração. Por isso que a promessa de Deus para o seu povo é: eu vou reverter a situação de crise e transformar. Ao invés de vestes de lamento, você vai receber óleo de alegria e vestes de louvor. Vamos lá. Só que o que eu preciso dizer para alguém aqui é que uma mãe, ela tem a responsabilidade do destino de uma geração. Eu gosto sempre de falar isso. Imagina, mãe, se quando meu pai estava no mundão loucão, você tivesse parado de orar. Eu não seria pastor hoje. Imagina se minha avó Ângela tivesse parado de orar e parar de levar na Brasil para Cristo, lá do Itaim Paulista, pastor Benedito, as roupinhas do meu pai, para que ele orasse. Uau! Mães, talvez vocês não tenham um nome conhecido,
Mas aquilo que vocês carregam pode mudar o destino de uma geração. Pode mudar o destino de uma geração. Agora, se aquela mãe bate na porta errada, uma geração seria escrava. Você não sabe o nome dessa mulher. Mas se houver alguma mulher aqui que possa dizer, como Maria disse, Maria foi a maior mãe do mundo. Ela gerou a maior pessoa do universo. Olha o que Maria falou. Quando o anjo falou, você vai ficar grávida, viu? Ela não ficou perguntando, ah é? Mas quando? Ah é? Mas como? Mas eu sou virgem. Mas eu só tenho uma botija. Mas minha casa não está do jeito que eu gostaria. Mas meu filho ainda está na droga. Não, ela não falou isso. Ela só falou assim, eis aqui a tua serva, cumpre em mim o teu querer. Você pode se colocar de pé? Eis aqui a tua serva, cumpre em mim o teu querer. Eis aqui a tua serva, cumpra em mim o teu querer. Tem alguém que pode dizer, eis aqui o teu servo, a tua serva, cumpra em mim o teu querer. Eu quero declarar que os seus filhos, eles não serão escravos, porque você se posicionou, porque você decidiu, porque você foi atrás do profeta, porque você foi atrás da palavra de Deus. Eu quero dizer que os seus filhos não serão escravos, porque a glória que está sobre você vai impactar toda a sua geração. A resposta de Deus para aquela mulher viúva não foi vende apenas, não foi pague a sua dívida apenas, foi você e o seu filho vão viver do resto. Ou seja, eu não quero apenas aliviar uma situação temporária agora, eu quero mudar a vida da sua família para sempre. Tem alguém que acredita nessa palavra? Deus não quer resolver a sua situação do agora, Deus quer resolver a sua situação eterna. Deus quer que você seja salvo, a sua família seja salva, a sua casa, seus filhos, seu marido, sua esposa e toda a sua casa. Quando o carcereiro olhou para Paulo e Silas, ele perguntou, o que eu posso fazer para ser salvo? E ele deu a resposta, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Você e os da sua casa.